Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos Eurípides Farley, Antônio de Pádua e Jomar Gontijo. Passamos a palavra aos facilitadores. Boa noite. É uma alegria enorme estar nessa casa para receber um pouco de esclarecimento e consolo. E eu sempre falo em nossas reuniões que este momento aqui é um momento para a gente elevar os nossos espíritos, as nossas almas, porque é um momento que a gente sai daquela correria, do trabalho, dos compromissos que a gente tem, e é um momento para a gente buscar esse recolhimento dentro de nós mesmos e uma ligação com os espíritos superiores, com Jesus, que de uma forma ou de outra nos auxiliam com energias, com fluidos, digamos assim, que nos ajudam a passar por essas dificuldades, a passar por essa vida material que a gente leva. Então essa é uma oportunidade para a gente sair um pouco do mundo e buscar alguma coisa mais elevada para nós. Então aproveita esse momento para elevar-se, para buscar uma vibração, uma sintonia, um sentimento e um pensamento mais evoluído, para que a gente possa, todo mundo, sair daqui bem melhor do que entrou. E esse primeiro momento, que é o de perguntas e respostas, eu sempre falo também, para as pessoas aproveitarem e tirarem as suas dúvidas. O Espiritismo, ele responde um tanto de questões humanas, questões que muitas vezes nos afligem a alma. E o Espiritismo, então, ele vem esclarecendo sobre diversos assuntos. E a gente prioriza as perguntas feitas hoje. Então nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas outros dias, que não deram tempo de responder, mas se chegar uma pergunta aqui agora, ela entra na frente e a gente responde ela. Então quem tiver alguma pergunta, principalmente sobre os temas espirituais que o Espiritismo aborda, reencarnação, mediunidade, podem fazer essas perguntas que a gente busca responder aqui. Já vou para a primeira pergunta? Então a primeira pergunta que chegou aqui nas minhas mãos é uma pergunta muito interessante sobre sonho. Todo mundo tem sonho, né? E a pessoa pergunta o seguinte: sonho tem fundamento com a realidade ou com algo que pode vir a acontecer? Então, duas perguntas numa só. Vamos à primeira: tem fundamento na realidade? Aí eu pergunto o seguinte: qual realidade que a pessoa está se referindo? Essa realidade material ou a realidade espiritual? Tem dois tipos de sonho que tem a ver com a realidade material, que é o sonho que a gente chama o sonho biológico e o sonho psicológico. Todos eles estudados pela psicologia, porque o cérebro não para durante a noite. O corpo dorme, mas o cérebro está funcionando. E aí muitas vezes a gente sonha com algumas necessidades biológicas ou psicológicas que a gente tem. Não precisa levantar a mão não, mas quem já sonhou que estava ali fazendo um pipi e acabou molhado? Isso acontece, principalmente na época da infância, que a gente não controla bem. E isso aí é o quê? É um sonho de uma necessidade fisiológica que a gente sonha e acaba tendo até repercussão física. Agora pode ser outro sonho também. Imagina que o Eurípides aqui, adora comer carne,
Não sei se gosta ou não, tá, Eurípides? É exemplo. E aí, ele para de comer carne e força, não vou comer carne mais, não vou comer carne. Aí de noite ele sonha com um bife correndo atrás dele. Um bife atrás dele, e ele correndo do bife, e o bife, não, é porque você está com essa vontade, com essa necessidade, você não quer. E de uma forma, o inconsciente dele está mostrando para ele isso. Então tem a ver com a realidade que ele está vivendo. Eu dei um exemplo assim meio bobo, mas muitas coisas na vida a gente deseja, a gente não quer, tem a nossa moral não permite, o nosso superconsciente não permite a gente fazer, e a gente sonha. Então tem a ver com a realidade. Agora, tem um sonho que tem a ver com a realidade extracorpórea, a realidade espiritual. Esse sonho, que foi estudado pelo Allan Kardec, é um sonho que ele chama de desdobramento espiritual. É porque o corpo está dormindo, o espírito desdobra do corpo com o seu perispírito e participa da realidade no mundo espiritual. E quando ele volta para o corpo e acorda, ele lembra dessas experiências como um sonho. Aí esses sonhos são muito especiais. Inclusive pode haver esse sonho aqui que a pessoa pergunta, sonhar com algo que pode vir a acontecer. Mas como que é isso, o futuro, pré-cognição, a gente saber alguma coisa do futuro? Isso é muito complicado. Mas Kardec, se não me engano, na Gênese, ele dá um exemplo de como é que isso acontece. Imagina que tem alguém andando numa estrada. E depois da curva, tem um buraco. Quem está andando na estrada não vê o buraco depois da curva. Mas se por acaso tem alguém em cima da montanha, que vê a estrada toda, ele vê o buraco depois da curva. Então, se essa pessoa está aqui nessa estrada, leia-se, encarnado, ele desdobra durante o sono, vai lá para cima da montanha e conversa com o amigo espiritual, e o amigo espiritual fala para ele assim, olha, cuidado, porque depois daquela curva há um buraco. Aí ele acorda e lembra vagamente que alguém alertou ele que depois da curva tem um buraco. E aí depois da curva ele vê o buraco, ele falou, nossa, sonhei com isso. Sonhei que tinha esse buraco depois da curva. Mas é porque um amigo espiritual mais evoluído, ou seja, sobre uma montanha, tinha uma visão mais ampla e contou para ele a respeito daquilo. Então aí o sonho é explicado dessa forma, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, boa noite a todos. A pergunta que me coube dar a minha opinião é: por que minha filha está me odiando? Por que meu filho quer se afastar de mim? Olha, nós pertencemos a uma família universal. O Senhor de todas as coisas, Ele controla do átomo a galáxias, as galáxias. Quer dizer, você imagine a condição de um ser extremamente especial como Deus. E os filhos são das nossas relações, os nossos treinamentos para a vida. Existe a família física, existe a família espiritual. Existem os afinados e os desafinados. Quem vai tocar com um instrumento desafinado? Fica difícil, né? Então tem parentes nossos que são completamente desafinados. Mas nós é que somos os afinadores. Nós é que temos que trabalhar nessa afinidade. Então a palavra ódio,
praticamente não existe, porque a vida e tudo foi criado por amor. O ódio é apenas a falta do amor. Então não se preocupe se seu filho te dá o trabalho e a sua filha te dá mais ainda. Melhor para você. Porque quanto mais trabalho você estiver nessa vida, que ninguém vem aqui a recreio, quanto mais dificuldade você tiver para orientar e reorientar as criaturas que estão ao seu lado, melhor para você. Não é? Eu vou lembrar aqui uma coisa para terminar, que eu acho que já não pode falar muito, mas já está bem explicado. A Madre Teresa, aliás, a irmã Dulce, o Divaldo teve com ela há uns 30 anos atrás, e ela, como todos sabem hoje, que está muito falado aí, ela estava numa cadeira. Não podia deitar. As pessoas que não entendem falam assim, não, mas como pode uma pessoa como essa, a Dulce, ou a Dulce, numa cadeira dessa? Divaldo chegou e falou assim, irmã, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo a dificuldade da senhora aí, eu vou arranjar uma cadeira para a senhora. Aliás, uma cama bem confortável. Ela respondeu, não fala assim não, meu filho, não me atrapalha não, porque eu desse jeito aqui, já ganhei 20 camas. Eu espero ter respondido a resposta entre o amor e o ódio. Boa noite a todos. Nós estamos hoje aqui com esse estudo de perguntas e respostas. Logo depois vamos ter a palestra hoje com o nosso amigo Antônio de Pádua, que é um dos ícones aqui do movimento espírita de Divinópolis, né? Há muito tempo aqui colaborando com o movimento espírita, também Jomar Gontijo. Lembrando mais uma vez que podem fazer perguntas, que serão atendidas aqui até o horário de 19h50. Bom, uma pergunta que nos foi traga aqui, falando sobre como identificar, assim, o homem de bem. Como identificar quando nós já estamos, assim, caminhando, edificando o bem em nós. Para a gente trazer essa explicação, vamos voltar aqui na pergunta 918, no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa indagação. Porque sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual. Então, quais os sinais, quais os meios, de que forma podemos reconhecer já este ser na sua conquista evolutiva, buscando assim a sua ascensão espiritual, quais os sinais podemos identificar nesta pessoa, ou seja, no ser humano que já assim adquiriu essa, vamos colocar assim, a perfeição. E aí Kardec pergunta quais esses sinais, e os Espíritos nos dizem assim: o Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, para que nós possamos compreender já a condição evolutiva de cada um de nós, ou seja, já compreender em que momento podemos já nos identificar como homem de bem, se nós assim praticamos a lei de Deus e já compreendemos esse processo evolutivo por antecipação, vivendo já aqui neste mundo de provas e expiações, de expiações e provas, neste planeta Terra, já conforme nos diz assim o Espírito Miramês, com um pezinho lá no céu, ou seja, já praticando a lei maior, a lei de Deus, fazendo o bem no limite de suas forças, conforme na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec assim indaga como podemos ser agradável a Deus, e aí ele nos responde, os amigos espirituais nos respondem, que não basta apenas deixar de fazer o mal, mas fazer o bem no limite das nossas forças. Então, assim nós já vamos poder compreender que nesse processo evolutivo que requer de nós a abdicação assim das questões que nos afligem,
que segundo o próprio Jesus vem nos refletir, fazer-nos refletir sobre o joio, sobre o trigo. Nós começarmos assim a já podar essas arestas e começar a controlar nossas próprias atitudes, nossos atos, para que possamos caminhar e seguir, suavizar o nosso fardo leve, conforme Jesus vem nos colocar. Ou seja, trazer para junto de nós realmente esse fardo leve e suave. Por enquanto, ainda caminhamos arrastando as questões que nos afligem e não entendendo que isso só tem a pesar em nós quando nós começarmos a deixar de lado o que não mais condiz, o que não mais nos convém, né? Então, nós temos essa compreensão através dessa resposta dos amigos espirituais para que nós possamos pensar e compreender como, com quais meios, quais os sinais já podemos nos identificar nesse processo evolutivo, caminhando, fazendo o bem no limite das nossas forças. Pergunta de hoje, tá, gente? Somos recebidos por familiares após a morte? Agora um complemento. E se este familiar for um inimigo do passado? Interessante, né? É um familiar, mas foi um inimigo. Então vamos lá, por etapa. Quando eu falo um familiar, eu estou falando de família consanguínea desta vida, ou estou falando de família espiritual? Porque Jesus ampliou esse conceito de família. Jesus, quando estava um tanto de gente numa sala e a mãe e os irmãos dele chegaram e Jesus foi avisado que a mãe dele estava lá fora, ele foi e perguntou assim: quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que escandalizou a época, porque parecia que Jesus estava renegando a própria mãe. Mas Kardec vai explicar no Evangelho segundo o Espiritismo que não era uma renegação da mãe ou a renegação da família consanguínea, mas era uma ampliação da família para a família espiritual. E aí Jesus complementa: todos aqueles que se orientam pelas leis de meu Pai são meus irmãos. Então ele quis dizer que todos aqueles que estavam em sintonia com ele eram da família de Jesus. Então, transportando para nós, todos aqueles que se sintonizam conosco nessa e noutra vida, que tiveram experiências, inclusive como irmãos, pais, mães, são nossa família espiritual. Porque vejam, você pode pensar assim: meu pai, minha mãe, nesta vida. É bem possível não, é com certeza que tivemos vários pais e várias mães em outras vidas. E são todas pertencentes à nossa família espiritual. Então, quando pergunta que é um familiar, com certeza é um familiar, é um conhecido dessa família espiritual. Pode ser que muitas vezes não é um familiar agora dessa família, né? O meu avô desta vida, o meu bisavô dessa vida, o meu pai ou mãe dessa vida. Pode ser alguém de outras vidas. Por exemplo, quem sabe o seu protetor espiritual, que deve ter sido seu parente em várias vidas, hoje é seu protetor espiritual. Conviveu a vida inteira com você. Quem sabe ele que vai te receber do lado de lá. E muitas vezes não é uma pessoa só, pode ser várias pessoas, né? O seu avô, sua avó, sua mãe, né? Então, o que acontece? E cada caso é um caso, né? Mas todos que a gente já ouviu citar, sempre é um parente, uma pessoa bem amada. Agora,
se o amigo, se aquele familiar foi um inimigo, né? O familiar dessa vida foi um inimigo na vida passada. Se foi, não tem problema nenhum, porque deixou de ser, né? Ele, a partir de agora, né? Ele era meu inimigo, depois ele foi minha mãe, com certeza depois ele vai ter um carinho de mãe comigo. Então ele foi inimigo, não é mais. O inimigo reencarna na família exatamente com o objetivo de destruir esse ranço, essa coisa. Porque, por exemplo, não há uma mãe ou um filho que não ame uma mãe. Pode até ter aquela coisa do passado, mas no decorrer da vida vieram juntos para resolver o problema. Senão não adiantaria reencarnar junto. Então, se teve sucesso, vai ser ali aquele inimigo que virou mãe que vai receber, que agora não é inimigo mais. Se não conseguiu resolver, e se essa inimizade ou esse rancor ainda continua, provavelmente não vai receber, né? Não tem nenhum motivo ali, principalmente se não haver a sintonia vibratória, se eles não tiverem na mesma frequência, no mesmo afinidade espiritual. Se um tiver uma determinada afinidade espiritual e o outro tiver outra, aí não vai receber mesmo, porque tudo que a gente tem lido nos ensina que vamos colher no mundo espiritual, inclusive logo depois da morte, os merecimentos e as afinidades que nós conseguimos construir com a nossa postura, com o nosso pensamento, com a nossa vida aqui na Terra. Duas perguntas a respeito de mediunidade. Primeiro, como haver o processo evolutivo se os cobradores e os irmãos que se aproximam são muitos? Eles são muitos porque nós estamos realmente numa situação de evolução muito lenta. Todos nós temos mais erros do que acertos. Eles são muitos porque a maioria é desse jeito. Nós somos todos, infelizmente, em estado de evolução. Porque se aproxima, são muitos, como eu disse, nós estamos num mar de energia. E a alma, o espírito, quando é encarnado, desencarnado é o espírito. Quando eles estão por aí populando, nós não vemos, mas eles estão em todos os lados. E eles penetram no nosso pensamento. Como diz Kardec, eles pertencem a uma qualidade de atividade dentro do nosso espírito muito mais do que a gente imagina. Então, se são muitos, a batalha que nós temos nesse mundo, por isso Jesus disse: estarei convosco até o fim dos séculos. Quer dizer, enquanto tiver aquelas centenas de milhares de espíritos que ele prometeu a Deus que daria conta, ele estará no meio de nós. Pode ser 1000 anos, 2000, 3000, 5000. Enquanto tivermos aqui, nós somos filhos do mesmo Espírito que governa, que é Jesus Cristo. Então, nós estamos todos alinhados para conseguir superar as nossas dificuldades. E é devagar, não adianta apressar. Não adianta apressar. O exercício do entendimento é uma coisa, da prática é outra. A resposta, como ir para a prática mediúnica sem controlar tantas manifestações, é a mesma coisa. Se a pessoa tem mais sensibilidade mediúnica, ela no início será poupada por algumas manifestações relativas. Depois que ela começa a afirmar, aí vem as dificuldades, que são aqueles que não entendem o que está se passando com eles, como acontece numa reunião mediúnica, vêm a perturbá-los, não porque eles querem, é porque estão aflitos. Estão aflitíssimos.
Pessoas, por exemplo, que perderam um parente por um suicídio. É muito comum que ele volte a casa. Eu não morri, eu estou aqui, o que eu faço? Então tenham calma. São perturbações naturais. E eu vou contar para vocês um negócio muito interessante relativo à primeira pergunta, que é sobre a evolução. Prestem bem atenção. É uma semente num pântano. Preste atenção. Lá dentro, escondido, no escuro, não parece com nada. Vai crescendo, vai aumentando, vai vivendo, vai lutando, aflora, já vê a claridade de um mundo diferente, sobe um pouquinho mais no caule e vai crescendo entre os espinhos. São séculos para chegar a esse ponto. Até que chega um dia, há uma flor. Oh, que maravilha. Começou lá de baixo e hoje já é uma rosa. E essa rosa, meus irmãos, ainda depois vai soltar o perfume da natureza. Então vocês imaginem a evolução como é que é. Ela começa lá naquela escuridão e termina num ar puro, doce e cheiroso. Muito obrigado. Muito bem, senhor Antônio. Uma pergunta que chega também. Boa noite. Algumas religiões fazem o uso da vela. No Espiritismo também podemos usar, como no culto em casa, ou não? Bom, o uso da vela e demais outros artifícios, vamos colocar assim, ou adereços que as outras religiões utilizam, na doutrina espírita, propriamente dizendo, nós não temos, vamos dizer assim, rituais, nós não temos cultos exteriores, não fazemos adoração de imagens, igual nas outras religiões se tem. Portanto, utilizar a vela como um instrumento para que venha a ser o momento da leitura evangélica no culto do lar, não é problema nenhum. Agora, fazer o uso dessa vela como um meio assim, de adoração, de colocá-la como um instrumento de ter que ajoelhar para rezar, ou ter que sempre acender essa vela para rezar, né, Gilmar? Para orar, para fazer a sua prece. A doutrina coloca mais uma vez que isso é apenas um ritual. E a doutrina não tem rituais. Portanto, utilizar a vela, utilizar uma lanterna, vamos dizer assim, uma lamparina, uma luminária, antigamente se usava muito o liquinho, o lampião, não é problema, né, senhor Antônio? É o meio, sim, de utilizar para que venha fazer a leitura no momento do culto do Evangelho no lar. Entender muito mais a essência do que é o culto do Evangelho no lar, que vai trazer essa edificação para todos nós, de compreender a mensagem real. Que, como diz o próprio Jesus, não se põe a vela, vamos colocar assim, no velador, né, e sim para que todos possam ver a sua luz, ou seja, a luz em si ela tem que ser nossa, de acordo com as nossas ações, nossas obras, né, senhor Antônio? Aliás, a ideia de se fazer a vela é a luz. E a luz que nós entendemos é o Espírito. O Espírito que compreende, que sabe, que tem sabedoria. A luz verdadeira é a do Espírito. Muito bem. Então, portanto, a luz que realmente nós vamos trazer em si é o que o próprio Cristo já nos dizia. Vós sois luzes, vós sois deuses, podeis fazer tudo isso e muito mais. Então, para a gente entender tudo isso, não precisamos ter rituais, não precisamos adorar imagens, porque entender que nós também somos esse Deus, conforme Jesus coloca, e buscar o meio de se trabalhar para melhorar nesta vida, que é o processo, que é o objetivo maior para todos nós hoje aqui encarnados, buscando essa ascensão, este crescimento espiritual. Gilmar, já chegou perguntas? Tem até duas. Essa aqui eu não consegui ler, se você conseguir.
Tem uma muito rápida aqui que eu vou responder e vou para uma bem complexa. Por que se deu o nome de Jesus Cristo? Jesus era o nome de batismo dele, né? Yeshua era como era pronunciado. E Cristo vem do grego ungido. Então a tradução seria Jesus o ungido, né? Jesus o escolhido. Então Cristo não é nome próprio não, só o Jesus que era, foi o nome que Maria deu para ele. Não tem nenhum significado especial não. Existe Cristos em outros mundos? Cristo nesse sentido de ungido, de escolhido, de o maior missionário que reencarna num planeta para orientá-lo, né? Claro, todos os planetas têm os seus Cristos, né? Espíritos num nível de evolução tão grande quanto o nosso Jesus, tá? Agora, essa pergunta aqui é extraordinária. Eu já fiz ela e Kardec fez e respondeu. Os Espíritos responderam para ele no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma pergunta que denota uma certa inteligência, né? Uma coisa assim de pensar realmente nas consequências dos princípios espíritas, que é a seguinte: o que justifica fazermos a caridade, servindo a um necessitado, se todos temos livre-arbítrio e estamos sobre a lei de causa e efeito? A situação atual de cada um é fruto das ações do seu passado. Vocês entenderam a pergunta? Como é que ela é racional? Não existe na lei de causa e efeito? Nós não recebemos todos os frutos que nós plantamos? Então a condição de necessidade material, física, é uma consequência daquilo que fizemos, certo? Seja nessa vida ou em vidas passadas. Isso que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos. Ou seja, tudo que nós sofremos, a culpa é nossa. Olha só, tudo que nós sofremos, a culpa é nossa. Ou, tirar a culpa, né? Culpa é uma coisa ruim. A responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade ou infelicidade. Bom, se o mendigo, o doente, é tudo por responsabilidade dele. Não foi Deus, não foi a sorte, não foi ninguém. O que justifica a caridade, então? Se tudo é lei de ação e reação. É uma pergunta interessante. Se ele está realmente cumprindo a lei de ações e reações, ele está sofrendo porque ele fez mal, por exemplo, né? O mendigo ali está sofrendo aquela situação porque ele foi muito mal no passado, o que justifica eu ajudá-lo? O Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: antes de perguntar se aquele espírito está sofrendo uma pena de algum erro passado, pergunte-se primeiro se Deus não te fez instrumento para aquele momento terminar a pena que ele está sofrendo. Quem sabe Deus não te fez naquele momento o instrumento divino para acabar aquele momento de ação e reação que ele está sofrendo. Se a gente estudar profundamente essa resposta, a gente vai ver que o ato de caridade não é um ato somente para ajudar aquele, mas é uma oportunidade que Deus te dá de você evoluir, e você pega se você quiser. Porque
o fato de fazer a caridade de coração e não de obrigação, o ato de fazer a caridade não para se mostrar para os outros, a ostentação, né? O que Jesus fala, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo, o contrário, né? Uma mão não sabe o que a outra está fazendo, pronto. Então, o que acontece? Porque se você faz para se ostentar, Jesus já fala, você já recebeu sua recompensa. Agora, se você faz por amor, por sentimento, a recompensa é que você está evoluindo, que você está percebendo a lei maior, que é a lei do amor, justiça e caridade. E elas andam junto. Justiça, caridade e amor, né? Amor. Então, o que justifica, se nada justificasse a caridade, ela se justifica pelo ato do caridoso evoluir. Fora da caridade não há salvação. Então, muitas vezes, você não precisa fazer caridade pensando em recompensa do outro, mas você... Tem até uma frase que eu já ouvi que eu achei: se você soubesse os benefícios da caridade, você fazia a caridade até por egoísmo. Olha só, você fazia a caridade até por egoísmo, porque com a caridade, espiritualmente você evolui. Porque, André Luiz novamente, maravilhoso, o bem que você faz é seu advogado em qualquer parte. Todo bem que a gente faz nos defende em todo momento da nossa vida, né? É isso então. Boa noite. Como a doutrina espírita enxerga o trabalho dos policiais? Como fica o comprometimento espiritual de um policial que porventura tirou a vida de um bandido? Curioso que essa semana aconteceu no Rio de Janeiro, que lá está uma guerra dificílima de resolver. Eu acho que só com as reencarnações sucessivas que vai ter limpeza ali. Um policial que atirou, um especialista atirou numa pessoa e acabou que o fragmento acertou também em outra pessoa que está internada. Então você vê que é difícil, por isso que a doutrina espírita tem que ser estudada ainda. 150 anos é muito pouco. É muita coisa, em cada cena, em cada coisa que a gente vê, há uma diferença enorme de avaliação. Mas com relação a isso, tem também aquele caso do aborto. O aborto, quando é feito, quando a mãe corre risco de vida, que é a única coisa que não a doutrina espírita recomenda, mas admite que possa ser feito aborto. Por quê? Dizem espíritos, é preferível sacrificar aquele que ainda pode ter uma outra oportunidade do que aquela criatura que ainda está viva e terá que cuidar dos outros. Veja bem, parece ser uma resposta simples, e temos que tomar cuidado de falar isso. Não, eu fui num centro espírita e eles falaram que são a favor do aborto. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando questão de risco, de possibilidade. Então, a mãe lá tem 8 filhos lá. Eu, por exemplo, vou até confessar uma coisa. A minha avó, quando ela teve o último filho dela, o meu avô viu que estavam todos em dificuldade, ele se suicidou. Suicidou por amor. Então, porque ele se sentiu culpado de que não deveria ter evitado mais aquele filho. Para que mais um, se ele já tinha 8 ou 10? Ele ficou naquela consciência dele amarga. Teve mais um e perdi a esposa. Quer dizer, então, um caso, essa mulher dele que morreu, que foi a minha avó, era a matriarca da família. Aí as filhas teve que desdobrar e tal. Claro que Deus dá sempre um jeito. Então, eu não estou falando que tem alguma coisa a favor do aborto. Falo que, num caso extremo,
é possível que seja feita nessas condições. Então, o comportamento espiritual, como fica o comportamento espiritual de um policial que porventura tirou a vida de um bandido, na situação que nós estamos, infelizmente, não podemos dizer outra coisa, nem a favor e nem contra. É uma casualidade. O que vai fazer? Não é verdade? Nós não podemos condenar porque ele fez isso, mas também não podemos fazer campanha a favor. Tem que matar, tem que isso. Não, não é isso. Nós temos que sempre tentar apaziguar. Então não tem muito problema se acontecer isso, porque naturalmente as coisas serão consideradas. Interessante, Antônio, que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta parecida com essa, que é sobre um soldado que mata na guerra, né? Então Kardec pergunta sobre isso, que é mais ou menos o que o policial faz, que é matar cumprindo o seu dever, né? Na guerra também o soldado acaba matando, mas ele está cumprindo o seu dever. E aí o Espírito fala, né, que basicamente é o seguinte: na guerra, cumprindo o dever, quando não há outro recurso a não ser este, que o espírito ali, ele não se sente responsabilizado, porque ele está cumprindo o seu dever, mas que não pode ser feito com crueldade. Então, quando ele coloca esse aspecto da crueldade, a gente vê o aspecto ético, porque é quando você faz uma coisa que você é obrigado a fazer, mas você não tem aquela vontade de fazer aquilo. Você faz aquilo porque é dever, porque é obrigação e que não tem outra solução, né? E quando você faz com crueldade, aí já é diferente, aí já tem a responsabilidade. Então, estou só lembrando uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos a respeito do assunto. E que muitas das verdades Deus nos avalia pelas nossas intenções. Então, de acordo com a intenção que houve nisso também, né, Gilmar? Bom, nosso tempo chegou ao final, daqui a pouco nós teremos a palestra. Agradecer aqui ao Antônio de Pádua, também ao Gilmar, aos amigos de casa e a todos vocês presentes nesta noite.